Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical, o currículo do discipulado, a revista Discipulado 1. E na aula de hoje falaremos sobre um assunto que traz, sem dúvida nenhuma, muitos conflitos e um assunto que alguns não gostam de tratar, tendo em vista o contexto que a coisa tomou, principalmente dentro da história da igreja brasileira. Nós vamos tratar sobre dízimo, o discípulo e o dízimo. Alguns líderes têm medo de falar sobre o dízimo por causa de uma atitude errada de outros líderes na história da igreja evangélica brasileira. Alguns líderes exploradores que realmente trabalham uma materialização da fé, uma teologia da prosperidade e conseguem usurpar, porque a gente não pode ter outro nome. São alguns usurpadores que existem por aí, exploradores da fé. Porém, a Bíblia trata da questão dos dízimos e ofertas, embora hoje nós vamos tratar só da questão dos dízimos, de forma teológica, de forma bíblica. E nós precisamos compreender que dizimar é bíblico, tanto no Novo, ou tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. O dízimo é neotestamentário. Então venha conosco nesta aula, nesta lição de número 8, da revista Discipulado 1, e nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre o dízimo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 8. Lição de número 8, o discípulo e o dízimo. O texto bíblico está em Malaquias capítulo 3 e versículo 10, que nos diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. O profeta Malaquias, ele profetizou num período que o povo de Israel tinha abandonado a tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Eles não podiam ter trabalho secular. Eles, dentre as 12 tribos, eles ficavam envolvidos somente com as questões religiosas. Na verdade, foram 12 tribos estabelecidas, não é? A tribo de Levi não recebeu herança e a tribo de José não recebeu herança. Não é que não recebeu. Nós não temos uma tribo com o nome tribo de José. Na verdade, José recebeu herança em dobro, porque os dois filhos de José, Efraim e Manassés, foram inseridos no contexto judaico. Aliás, eles já estavam no contexto judaico, mas eles foram inseridos como se fossem filhos de Jacó e receberam a herança que era destinada ao seu pai José. Então, a tribo de Levi não recebeu herança de terra. Eles deveriam ser sustentados pelas demais tribos, não é? Eles tinham sim um lugar para morar, para habitar, mas as demais tribos, o povo de Israel tinha que dizimar para que eles tivessem sustento, a fim de que eles trabalhassem de forma integral nas questões culticas. Então o povo de Israel se desviou do Senhor e não estava entregando os dízimos. Os levitas, então, tiveram que trabalhar, e aí vem o profeta Malaquias neste tempo, porque enquanto os levitas trabalhavam, os serviços ou o ofício religioso estava ficando a desejar. Deus chama a atenção de Israel e diz: olha, tragam os dízimos, tragam as ofertas alçadas à minha casa, para que haja mantimento na minha casa, para que realmente a tribo de Levi pudesse trabalhar e exercer a sua atividade sacerdotal. Esse é o contexto do livro de Malaquias e por isso o Senhor chama a atenção de Israel. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, onde o nosso comentarista trata sobre o dízimo
no Antigo Testamento. O dízimo no Antigo Testamento. No primeiro parágrafo, ele vai falar sobre o dízimo nos dias de Abraão. E ele vai deixar claro para todos nós aqui, ó, os dízimos no dia de Abraão. Ele vai deixar claro que a origem do dízimo perde-se no tempo, ou seja, não se sabe realmente quando o dízimo começou, sendo anterior a Moisés e a Abraão. A referência bíblica, a primeira referência bíblica ao dízimo, relaciona-se aos dias do patriarca. Gênesis capítulo 14, esse texto de Gênesis, capítulo 14 e versículo 20, é o texto que mostra Abraão entregando o dízimo de despojo de guerra. Abraão entregou o dízimo de despojo de guerra a Melquisedeque, sacerdote do Senhor. A Bíblia só o chama de sacerdote do Senhor. O comentarista coloca aqui em outros pontos da lição que Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe. Não tinha porque a Bíblia, ou não tinha, que é que a Bíblia não relata. Mas é lógico que Melquisedeque nasceu em uma família, naturalmente. Mas a Bíblia não relata. Esse Melquisedeque, sem esta genealogia, é comparado a Cristo, principalmente pelo escritor aos Hebreus, porque Abraão entregou o dízimo para ele, e quando o escritor aos Hebreus escreve ao povo de Israel, ele utiliza esta metáfora de Melquisedeque, ou esse Melquisedeque é utilizado como um tipo de Cristo lá no Antigo Testamento. Então, o que nós precisamos entender aqui neste ponto é que, embora o primeiro relato do dízimo se refere a Abraão, o dízimo é anterior a Abraão, porque Abraão já entregou o dízimo. Abraão já tinha essa noção, já tinha essa compreensão da importância de dizimar. O patriarca de Israel, nosso pai na fé, o homem que foi chamado por Deus, estudamos sobre Abraão na lição anterior, como exemplo de fé, ele já tinha esta consciência da necessidade de entregar o dízimo. Segundo parágrafo, o dízimo nos dias de Jacó. E o comentarista vai nos dizer aqui que, posteriormente, na progressão da história bíblica, você encontrará o patriarca Jacó seguindo o exemplo de Abraão. Entretanto, em outra circunstância, a de ser grato a Deus se esse lhe guardasse durante a sua jornada. Então, quando Jacó estava fazendo a sua jornada em direção à casa do seu tio Labão, né, depois de enganar o pai, depois do irmão prometer que iria matá-lo, ele empreende uma jornada desconhecida, na verdade, mas para a casa do seu tio Labão, ele orou ao Senhor e disse que daria os dízimos se o Senhor o guardasse na viagem. Veja que Jacó não está negociando com Deus. Ele está falando que entregaria o dízimo como forma de gratidão pelo cuidado de Deus para com ele. Ele diz, olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nesta viagem, eu lhe serei grato. Eu lhe serei fiel e em tudo lhe pagarei o dízimo. Então nós vemos aqui o contexto do dízimo nos dias de Jacó. Terceiro ponto, o comentarista nos coloca sobre o dízimo nos dias de Moisés. Então, nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer um importante papel na vida religiosa do povo de Israel, porque esse dízimo não só na casa de Deus, né? Esse dízimo, não só na casa de Deus, não só a casa de Deus era suprida, como também mantinha, é o que nós já falamos aqui, a tribo levítica responsável pelo sacerdócio. Então a tribo de Levi exercia uma atividade e o que fazia com que eles tivessem mantimento na mesa, o que fazia com que eles trabalhassem de forma tranquila, era a convicção de que o povo entregaria o dízimo ao Senhor
e esse dízimo era direcionado aos sacerdotes. Por que esta ideia do dízimo ser entregue ao Senhor, mas direcionado aos sacerdotes? Porque os sacerdotes exerciam integralmente esta atividade que envolvia a vida religiosa. A vida religiosa envolvia todo o projeto do reino de Deus na terra. Então, quando o sacerdote recebia o dízimo, ele tinha condição tranquila, ele tinha tranquilidade, aliás, de trabalhar em prol do reino. Nós precisamos entender aqui este princípio. Se o sacerdote tem direito ao dízimo, a Bíblia diz que aquele que vive do altar deve ser o primeiro a comer do altar. Paulo, falando sobre o salário de obreiros, ele diz que não se pode atar a boca do boi que debulha, ou seja, o boi que está trabalhando para puxar o arado, ou trabalhando na colheita, né? Ele tem que ser o primeiro a comer dos frutos, ele não pode trabalhar na colheita com a boca atada, ele tem que ser o primeiro a comer dos frutos. Então, o obreiro, ele que trabalha de forma integral na obra de Deus, ele tem sim o direito de perceber o seu salário. Porém, a gente tem que entender, serve para todos nós obreiros, embora eu não seja obreiro integrado, né, eu viva de tempo integral, mas serve para nós, né? O obreiro, ele tem que fazer jus ao seu salário. Ele tem que ser digno do seu salário. O que não pode é ele receber o salário e não trabalhar, né? Ele tem que ser um obreiro digno do seu salário. Então, nos dias de Moisés, esse dízimo era extremamente importante para a tribo de Levi, mas também para toda a nação de Israel. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
Segundo ponto, o comentarista vai tratar sobre os dízimos no Novo Testamento. E lá no primeiro ponto, ele vai tratar sobre Jesus e o dízimo. Jesus e o dízimo. Eu quero ler a referência de Mateus capítulo 23, versículo 23 e 24, que ao estudar a lição eu deixei marcada aqui para poder ler essa referência. Como eu disse, o dízimo é um assunto que desperta muita polêmica nos nossos dias, mas Mateus capítulo 23, versículo 23 e 24 está escrito assim: Jesus disse aos escribas e aos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Ou seja, importar-se, não negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, ou seja, sem omitir os dízimos. E Jesus os chama de guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Perceba que o que Jesus está dizendo é o seguinte: Jesus não está aqui ordenando o dízimo. E eu vou falar sobre isso, porque não existe no Novo Testamento ordenação para o dízimo. Eu vou explicar isso aqui. Mas Jesus está dizendo que eles não deviam deixar de fazer. Ok? Hermeneuticamente falando, hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, hermeneuticamente falando, Jesus não está fazendo uma abordagem sobre o dízimo. Jesus está fazendo uma abordagem sobre a hipocrisia dos escribas e fariseus. Mas ao fazer a abordagem sobre a hipocrisia dos escribas e fariseus, Jesus cita o dízimo. E ao citar o dízimo, ele diz: vocês não devem deixar de fazer isto. Ok? Então isto é importante realmente ser compreendido. Jesus não está dizendo que eles deveriam abandonar o dízimo. Uma coisa não pode existir sem a outra. E tanto que acrescentou: deveis, porém, fazer estas coisas, é o que nós lemos aqui, e não omitir aquelas. Ou seja, continuar dizimando. Atentar-se para a misericórdia, para a compaixão, mas continuar dizimando. Segundo parágrafo deste segundo ponto, nosso comentarista vai tratar sobre o dízimo nas epístolas. E ao tratar sobre o dízimo nas epístolas, embora fique claro nas epístolas que Paulo não está diretamente, em nenhum momento falando de dízimo especificamente, Paulo sempre fala de contribuições, e já eu falo por que Paulo não fala de dízimos. Ele sempre fala de contribuições. O que fica patente, o que fica claro, é que Paulo sempre incentivava as contribuições financeiras no contexto da igreja. Paulo deixou isso claro, não é? Ele agradece, ele escreve a carta aos Filipenses, por exemplo, como gratidão às ofertas que a igreja de Filipos enviou, tanto para o seu próprio ministério, quanto para igrejas carentes. Né? Então, Paulo sempre incentivava estas contribuições. E a gente vai perceber que ele não faz uma abordagem direta sobre o dízimo, até porque não havia necessidade para tal. Vamos pensar, então, a questão neotestamentária do dízimo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não vemos nenhuma ordenança para o dízimo. Existem algumas citações, referências sobre o dízimo, como esta que nós lemos agora há pouco de Mateus capítulo 23, versículo 23, quando Jesus fala com os escribas e fariseus. Existem outras referências, né, do Novo Testamento sobre a questão dos dízimos, porém não existe uma ordenança. Por que não existe uma ordenança direta no Novo Testamento para o dízimo? Porque o dízimo foi abolido? Não.
O que foi abolido foram as questões cerimoniais da lei. O dízimo não se enquadra em questões cerimoniais da lei. Por que não há, então, essa ordenança no Novo Testamento para o dízimo? Nós temos que fazer uma análise por uma hermenêutica histórica. Não havia necessidade de ordenar sobre o dízimo no Novo Testamento, porque na igreja primitiva os crentes davam além do dízimo. Atos registra que eles vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos. Agora imagine o seguinte, o cidadão vai lá, vende tudo que tem, ele traz e deposita aos pés de Pedro. Vamos pegar Pedro, o pastor Pedro, o líder do colégio apostólico, ele deposita tudo o que ele tinha lá. E quando ele vai saindo, Pedro agradece por ele estar contribuindo com a obra de Deus, e de repente Pedro diz, irmão, olha, não esqueça do dízimo. Dízimo de quê? Se ele já estava entregando tudo. Então, por que não há uma ordenança do dízimo no Novo Testamento? Porque a igreja fazia além do dízimo. A prática de contribuição financeira da igreja ia para além do dízimo. Então, não há que se falar em dízimo se está entregando tudo, se está fazendo para lá, além ou para além do dízimo. Não é? Então, não há uma ordenança de verdade no Novo Testamento para o dízimo, mas o dízimo é neotestamentário. No Mateus 23, aí, versículo 23, Jesus diz, olha, vocês não devem deixar de atentar para a justiça, para a misericórdia, mas não devem também deixar de dizimar, ok? Então, o dízimo é neotestamentário. Então, não me venham dizer, alguns especuladores por aí, que a gente não precisa entregar o dízimo hoje. Existem algumas especulações em questão da administração do dízimo, enfim, isso não é o escopo do nosso estudo aqui neste momento. Mas a você, novo convertido, o dízimo é uma ordenança bíblica. E uma ordenança bíblica que vem com uma promessa, onde o próprio Deus fala com Israel, olha, tragam os dízimos e ofertas à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim. Fazer prova que não é pôr Deus na parede. Deus está dizendo, ó, vocês podem provar que eu vou abrir-vos as janelas dos céus e vos abençoar com a medida que dela vos advenha maior abastança. Então o dízimo é neotestamentário, o dízimo é atual e o dízimo é para a igreja nos nossos dias, tá ok? Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto da nossa lição. As bênçãos que acompanham o dízimo. Bênçãos que acompanham o dízimo. Dentro dessa proposta, eu quero deixar bem claro, eu quero fazer aqui uma ressalva não, quero fazer aqui uma abordagem que eu julgo ser importante aqui, ó. Tudo que nós fazemos para o reino de Deus não deve ser feito como uma troca pelas bênçãos, uma barganha. Deus não barganha, Deus não troca. Tudo que fazemos deve ser feito por fé e para a glória do nome do Senhor Jesus. Paulo escreveu dizendo, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes as pessoas até obedecem a Deus em alguns aspectos, mas só fazem isso como uma barganha pelas bênçãos, como uma troca pela bênção. Não troque as bênçãos de Deus por nada humano, até porque as bênçãos de Deus são coisas espirituais celestes. E não se pode trocar por coisas humanas. Coisas humanas a gente troca por coisas humanas. Coisas espirituais a gente age e trabalha no mundo espiritual. Então o dizimar não pode ser feito por uma barganha, porque isso seria humano. O dizimar tem que ser feito como forma de gratidão. Isso é espiritual. A gratidão é espiritual. Quando nós dizimamos como uma forma de gratidão, nós estamos trabalhando no âmbito espiritual. Então a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Dessa forma, nós vamos estudar aqui sobre as bênçãos que acompanham o dízimo. Em primeiro lugar, a bênção para a igreja. O dízimo é uma bênção para a igreja. Por que ele é uma bênção para a igreja? Porque o dízimo é o meio que a igreja tem na terra para enviar missionários, manter os seus obreiros, cuidar
da assistência social, construir templos para abrigar o povo e suprir o dia a dia da administração. Se nós estamos vendo aqui que esta é uma bênção de Deus para a igreja, vale para cada um de nós como líderes entender que esta é a finalidade dos dízimos que são empregados na igreja. E eu conheço líderes sérios que trabalham com muita transparência, com muita verdade, com muita sinceridade no que diz respeito a essa verdade do dízimo estar abençoando a igreja local. Tudo que nós fazemos aqui exige recursos financeiros. Não é? E esses recursos financeiros, eles não são para a igreja oriundos de instituições políticas, de estatais, não. O recurso financeiro que a igreja utiliza para suprir as suas necessidades e a necessidade do povo é oriundo das contribuições. Por isso o dízimo é uma bênção para a igreja. O dízimo é uma bênção também para quem paga o dízimo, para quem entrega o dízimo, tá ok? Pensando nisso, ó, ser fiel nos dízimos e nas ofertas não anula as aflições. Não anula, isso aqui é muito importante. Ó. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas não anula as aflições da nossa vida, onde podem aparecer os momentos de sequidão, de dificuldade. Nós não podemos esquecer que quando Deus promete que abriria as janelas dos céus e nos abençoaria com a medida que dela iria advir maior abastança, nós não podemos esquecer que Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, às vezes, a nossa humanidade, ela tenta nos alienar de alguns problemas. Só que nós estamos no mundo e enquanto estivermos aqui neste mundo, todos os problemas que vêm sobre o mundo podem advir também sobre a nossa vida. Uma verdade é certa, Deus vai nos guardar diante dos momentos de sequidão. O salmista escreveu dizendo assim, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é? Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. O problema é que às vezes nós queremos que o Senhor supra aquilo que não é necessidade, aquilo que é supérfluo, aquilo que vai mexer com o nosso orgulho, com a nossa arrogância. Mas Deus sempre supre todas as nossas necessidades. Outra coisa importante que eu gostaria de falar e finalizar a nossa aula aqui é que entregar os dízimos, ser fiel nos dízimos e nas ofertas, não nos isenta de ter uma administração financeira responsável. O problema que ocorre hoje é que existem pessoas que são irresponsáveis. Né? Tem o tal do cartão, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu falei, papai, compra tal coisa. Eu dizia, meu filho, papai não tem dinheiro. Falei, não, papai, compra no cartão. E tem gente que acha que é só comprar no cartão. Né? Cartão é comprar com dinheiro que a gente não tem para pagar como a gente não sabe. Tem gente que extrapola. Aí o sujeito tem uma irresponsabilidade administrativa com as suas finanças, entrega o dízimo e quer exigir de Deus. Não, mas o senhor falou que ia ser fiel. Deus está sendo fiel. Inclusive, Deus está sendo tão fiel que ele está sendo fiel com você e com os credores que você tem. Você vai ter que trabalhar e pagar os credores. Não é? Então, não entregar o dízimo, ser fiel nos dízimos e nas ofertas, não nos isenta de uma boa administração financeira. Então, sendo bons administradores, entendendo as crises que nos advêm, sabendo que Deus pode permitir a gente passar por provações também, confiando no Senhor e sendo fiel aos dízimos sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, com certeza a bênção de Deus repousará sobre a nossa vida. Deus te abençoe e que, sobretudo, o Senhor te faça muito próspero. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, prospere os seus bens, prospere a sua despensa para a glória do nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.